Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o hábito do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu vou te falar sobre o livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria que o rei Salomão deixou para nós. E do capítulo 3, do versículo 1 a 8, ele vai falar sobre tempo. Tempos e tempos, né? Cada tempo para cada coisa. E eu gostaria de destacar o versículo 7, a segunda parte que fala é tempo de falar e é tempo de calar. Nós somos muito preocupados em falar, né? Mas às vezes mostramos que somos mais sábios quando calamos, porque as palavras têm grande poder. E às vezes não temos sabedoria para poder liberar palavras. E palavras, elas servem tanto para ser construtivas, quando nós animamos, incentivamos, quando nós trazemos um renovo na vida das pessoas, como também, dependendo da forma que nós lançamos essas palavras, elas podem ser maldição, elas podem destruir terceiros, quando nós destruímos os seus sonhos, quando nós profetizamos coisas ruins, maldades sobre a vida delas, e nós fazemos muito isso se não estivermos atentos com os nossos filhos, quando começamos a dizer, esse menino dá para isso, esse menino não presta para aquilo, essa menina está perdida, esse é um burro, não aprende nada, a gente começa a lançar palavras de maldição sobre a vida deles. E isso é um problema muito grande, porque nós estamos construindo um futuro negativo e destruído para os nossos filhos. Casamentos, quando a gente diz, o casamento já não tem mais jeito, já não presta, meu marido não presta, minha mulher não é mais isso, e a gente vai indo nessa conversa, e quando a gente presta atenção, nós estamos destruindo o projeto de Deus, que é a família. Ou os nossos amigos, as pessoas que estão perto de nós, família, que nos trazem um sonho, e a gente começa a lançar palavras de desânimo, de desalento para aquela pessoa. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo, mas a gente precisa ser prudente nas palavras que vai dizer, né? Às vezes a gente diz uma palavra e a pessoa vai entender outra. Por quê? Porque às vezes a palavra foi dita numa hora errada, de uma forma errada, né? Às vezes ela não precisava nem ter sido dita, é desnecessária. Sabedoria sempre faz parte da nossa vida, deve fazer. E há alguns momentos em que nós devemos nos calar. Primeiro, no calor das emoções, tanto seja de emoções de discussão, de briga, de estresse, como também de brincadeiras, porque há muitas brincadeiras que são sem graça e que podem ter uma conotação diferente para quem ouve. Também, quando não se sabe o que vai se dizer, se você não sabe, não diga, né? Se você não sabe, não fale. Quando não contribui para nada. Aquela famosa pessoa, papo ruim, né? Que não fala nada com nada e não se cala nunca. Não tem sabedoria de se calar. Está sempre falando. Não sabe nem o que, mas está falando. Quando está com raiva, é um outro cuidado que tem que ter quando está com raiva. E também quando não se sabe. Interessante que às vezes a gente chega para pedir endereço, né? Uma referência de um endereço. A gente está no carro e precisa de algum lugar e para. Você sabe onde fica a rua tal? A pessoa vai assim, não sei não, mas eu acho que é ali. Se ele não sabe, como é que ele está dizendo que é ali, né? Eu estou em dúvida se é aqui ou ali, mas eu acho que é ali. Está em dúvida, então para que dizer? Então nós precisamos ter cuidado. Esses 5 pontos é bom a gente estar com eles sempre guardado. E tem uma pessoa que nos deu um exemplo fenomenal sobre quando falar e quando calar, e foi a rainha Esther. Quando ela tomou conhecimento de que ela e seu povo seria todo eliminado, todo destruído, a primeira coisa que ela fez, sendo rainha, ela poderia chegar para o rei, espernear, gritar e usar do seu poder, mas não. A primeira coisa que ela fez, ela se calou. Ela entrou em jejum e oração e foi buscar em Deus a direção do que ela deveria fazer para ela resolver aquela situação. Como que ela iria fazer para resolver aquela situação, já que Deus a tinha colocado naquele reino justamente para isso. E depois que o Senhor dá direção à vida dela, o que ela faz? Então, depois disso, ela vai até o rei, ela conversa com o rei, ela confronta o rei com Amã, né, que era a pessoa que queria acabar com o seu povo, e ali aquela solução é resolvida. O Senhor dá sabedoria e ela resolve aquele problema, aquela questão que estava nas mãos dela, né, para resolver, que o Senhor tinha indicado. Então, é isso que eu gostaria de deixar para você hoje, porque é extremamente importante nós pesarmos as nossas palavras, ver os prós e os contras do que vamos dizer, se é necessário ou não é necessário. Sabedoria, prudência, discernimento faz parte. E no livro de Provérbios, capítulo 18, 21, vai dizer assim, o poder da vida e da morte está na língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Mas quando ele diz quem bem a utiliza, come do seu fruto, também quer dizer que quem mal a utiliza também vai comer. Então precisamos ser sábios, precisamos estar atentos. Amém? Por favor, curta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para você receber essa mensagem todos os dias pela manhã, tá bem? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.